Esse é outro trabalho do nosso grupo de pesquisa. Aparentemente o Clay se agradou, né, do nosso trabalho, da nossa linha de pesquisa. A gente ficou muito feliz em aprovar os trabalhos que a gente enviou. O Sumo Sensei também vai sair na revista. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, ele vai estar mais detalhado ainda. Esse trabalho, Karuta Kanji, é outro jogo na mesma linha do Sumo Sensei, porém com outra ambientação, com outro contexto e com outro objetivo de ensino. E também desenvolvido por outra pessoa, que é o Andrews, que também, caso vocês tenham alguma dúvida sobre mais detalhes, vocês podem contatar ele no e-mail que está disponibilizado. Eu não vou falar de novo porque é o mesmo grupo, as mesmas pessoas, enfim. Essa contextualização, eu vou só recapitular, como acho que não chegou ninguém a mais, não sei. Então, basicamente, a gente tem os 3 alfabetos da língua japonesa, sendo o kanji o mais fortemente utilizado deles, o principal, que dá a característica do japonês, com a mistura com hiragana e katakana. E aqui a gente tem um exemplo de uma palavra que é formada por 3 kanjis. Como a gente tinha falado, o kanji sozinho ele raramente vai formar uma palavra. Então, geralmente 2 ou 3 no máximo, 4 acho que já não. Geralmente 2 ou 3, ou um kanji e algum outro símbolo que não seja kanji. Alguns estudantes, na verdade a maioria deles, são uma técnica comum. Para estudar kanji é normal você escrever várias vezes. Porém, como hoje em dia está cada vez mais difícil as pessoas, principalmente os jovens, terem o hábito de escrever, a gente vê isso no dia a dia, a gente quis trazer mais para um contexto de leitura e no computador, né, com as fontes digitais, que hoje em dia é a realidade maior e fica mais fácil de estudar. E por isso que existem tantos jogos que se propõem a ajudar, tantos jogos como sistemas tutores, programas de exercício, aplicativos dos mais diversos tipos. Mas os jogos geralmente são mais interessantes porque são mais apelativos. Geralmente você vai estar procurando não só ficar naquela hora ali estudando, mas sim ter alguma diversão e algo que você possa fazer rapidamente no ônibus ou em alguma sala de espera. Então, mais uma proposta nossa, um jogo também para tablet. Aqui a gente tem o detalhamento de alguns jogos relacionados. Também não temos trabalhos acadêmicos relacionados, porque esse tema realmente é pouco trabalhado academicamente. Mas temos os jogos relacionados com essa tabela, que também acho que não vai dar tempo eu explicar ela bem direitinho, mas basicamente ela vai mostrar qual o nome do jogo, são aplicativos, porque como esse aplicativo para Android a gente procurou semelhantes, né? Como são trabalhos relacionados, outros que também sejam para dispositivos móveis. A versão, qual a plataforma, maioria Android, mas também tem alguns web, poucos, e alguns iOS. A maioria hoje em dia sai para Android mesmo. A tabela também diz qual o vocabulário que aquela ferramenta se propõe a apoiar o ensino e qual o idioma que ela está disponibilizada. Pode ver que, com exceção de todas são em inglês. Isso, como a gente já vem constatando há muito tempo, realmente. Muito pouco dedicação em ter ferramentas para apoiar pessoas que não falam inglês. E a licença, se é grátis ou não. Tem também, no artigo, tem fotos, tem o nome do aplicativo e onde baixar, se vocês se interessem para ver, comparar, ou algo que se encaixe mais no contexto de alguém, podem ver lá no artigo também. Então, como a gente já havia constatado, né, no geral, na nossa pesquisa, sempre há essa constatação, não importa qual seja digamos, a parte da língua japonesa que a gente queira atacar. Se é kanji,
se é katakana, se é hiragana, se é listening, se é escrita, sempre o problema de não ter em português, ele é recorrente. Em espanhol também, apesar de que é uma língua mais popular, mais falada, também é muito difícil. Só maioria esmagadora de inglês. Também treinam a maioria dos kanjis individualmente. Geralmente você vai encontrar treino de palavras em ferramentas de tutoria, mas não são jogos, então eles não são muito apelativos e, consequentemente, não são muito utilizados, a menos por professores ou por uma pessoa que seja extremamente dedicada ao estudo, que realmente não esteja procurando uma coisa para passar o tempo enquanto aprende. E também não tem suporte para multiplayer, nenhum deles, nesse caso. Então o Karuta Kanji tem também modos multiplayer, semelhantes a Sumo Sensei. Tem algumas pequenas diferenças também, e na jogabilidade é diferente. Ele está em português, principalmente, mas caso você queira também pode escolher inglês e japonês, porque na verdade a gente quer atender a todos, né? Não só os brasileiros, mas principalmente os brasileiros que sentem falta dessas ferramentas. Também exercito o kanji com palavras, não individualmente, assim como o Sumo Sensei. E também divide em categorias, mas não são as mesmas palavras do Sumo Sensei e não são necessariamente as mesmas categorias. Algumas são parecidas, mas as palavras são diferentes. Nesse jogo, ele é mais avançado um pouco. Ele já vai ser N4, que é um nível acima do Sumo Sensei. Então são palavras mais difíceis, são kanjis mais complicados, mas as categorias estão divididas parecidas, só vai mudar mesmo as palavras que a gente treina. Esse aqui foi baseado também em uma coisa cultural japonesa, mas que não é muito conhecida mundialmente, porque no caso do sumo, quando a gente fala em sumo, todo mundo vai entender o que é sumo, mas Karuta é um jogo, uma competição também japonesa, mas que não é muito conhecida mundialmente. Ela é bastante difundida no Japão. Mas aí a gente achou interessante também trazer esse elemento cultural que não é muito conhecido para difundir juntamente com o ensino. Até porque o ensino da língua japonesa, como ela é uma língua muito atrelada à cultura, ela é uma língua que só é falada pelos japoneses nativamente. Então, sempre que você está estudando japonês, não tem como você aprender japonês por si só, você tem que aprender com alguma correlação com a cultura. Até mesmo a forma de formar as frases e de se comunicar com as pessoas é diferente por causa da cultura. Por isso que a cultura é um elemento tão forte que todos os nossos jogos tentam atender a algum aspecto cultural do Japão. Então, o Karuta é um jogo de cartas, como naquela foto ali. É assim que se joga, tem 2 competidores e um mediador, e são cartas de poemas. E você tem uma carta com metade de um poema, e o seu objetivo é tirar a carta que completa aquele poema mais rápido do que o seu adversário. Se vocês verem um vídeo desse jogo, ele é rápido, muito assim, às vezes até violento, eles dão tapas nas cartas e é muito rápido. Não é muito fácil de entender, mas com o Karuta Kanji ficou mais fácil de entender do que o Karuta real. Essa é a tela de jogo principal do Karuta Kanji e ela vai ter as cartas. Você aqui também vai jogar contra um oponente. Também tem o modo treinamento, mas aí é bem parecido, assim, não tem uma diferenciação visual muito forte como a do Sumo Sensei. Então a gente tem as cartas e temos a garotinha que vai dizer qual é a pergunta. Aqui a diferença também é que em Sumo Sensei a gente tem a pergunta em kanji e a resposta em kana, hiragana, katakana. E no caso do Karuta Kanji, a gente tem a pergunta em hiragana, no alfabeto mais simples, e você tem que conhecer o kanji daquela palavra. Por isso que tem a tradução, porque algumas palavras se escrevem igual
ali no mais simples, e o que vai diferenciar é o kanji, que você vai escolher, de acordo com a tradução. O modo de treinamento é para um jogador apenas, você vai estar jogando contra a máquina. Ele é para aprender e exercitar os kanjis usados no JLPT4, que é um nível acima do 5, é o segundo nível mais difícil, segundo mais fácil, né? Começa do 5, 4, 3, 2 e 1. O 1 é o mais difícil. Então o JLPT4 já é um pouco mais complicado do que o 5. E o usuário pode escolher as categorias, assim como no Sun 5. As categorias são também parecidas, organizadas em grupos de palavras que são usadas no mesmo contexto, como, por exemplo, palavras utilizadas em viagens, palavras utilizadas dentro de casa, palavras utilizadas no trabalho, palavras utilizadas na escola. E a gente tem esses dados, todos das partidas de cada usuário, armazenados num servidor, assim como no outro jogo também, porque através disso a gente pode fazer análise de aprendizado de diversos usuários, qualquer um que instalar o jogo. Aqui a gente tem a tela de jogo, ela vai começar com apresentando as palavras que você vai estudar. Por ele ser mais difícil, a gente fez ele mais espaçado. Então você vai treinar primeiramente 4 palavras exaustivamente, e aí elas vão aparecer naquelas 4 cartas, e você vai treinando, e à medida que você vai subindo de níveis, eles vão aparecendo mais cartas. O mínimo de cartas são 4, que é como começa, e o máximo de cartas que você vai ter na tela são 12, que é para aumentar a dificuldade do estudo. Ali, no caso, já apareceu mais uma carta. Essa é a tela de quando você termina o treinamento. Ela vai mostrar quais foram as palavras que você errou, perguntar se você vai querer jogar de novo. Uma tela básica. A gente tem também modo casual e competição. No modo casual vai ser 2 jogadores, algum também vai poder criar uma sala e outro pode entrar naquela sala. É um jogo online, né? Então tem que estar logado. A gente usa a conta do Google mesmo, então não precisa criar conta, é a conta que você usa na Google Play normal. E também tem itens que são colocados naquelas quadradinhos verdes. Esse tem bem mais itens do que o outro, porque como ele é um jogo mais rápido, ele é mais dinâmico, ele tem mais elementos de gamificação, então, consequentemente, mais itens para tornar o jogo mais estratégico e mais divertido também. Toda a explicação, não vai dar tempo para falar mais, também, caso vocês queiram estar no artigo, ou também podem me perguntar depois, se vocês quiserem instalar também e jogar para ver como é. O modo competição também é 2 jogadores, só que do mesmo nível. Você não vai escolher o seu adversário no modo competição, mas o sistema vai sortear alguém que seja do seu mesmo nível. E o nível nesse jogo é representado por dans, da mesma forma como no Karuta original. Você tem dans, que são níveis que você vai ganhando à medida que você tem experiência no esporte. Também realizamos testes preliminares com esse jogo, parecido com o teste do Sumo Sensei. A gente explicava um pouco sobre o jogo para a pessoa, mostrava como jogar, de 2 em 2, né, porque tem que ser 2 pessoas reais para jogar ao mesmo tempo. E tinha um tempo máximo de 30 minutos, se eles quisessem parar de jogar antes, tudo bem. E também escolhemos desde pessoas iniciantes até usuários avançados. Até, inclusive, professores de japonês participaram desse teste. Alguns problemas, algumas coisas a melhorar que a gente encontrou durante os testes foram, principalmente para os jogadores mais experientes, eles acharam um pouco chato. Porque era muito devagar. Como eu falei, a gente tentou fazer isso mais espaçado, por isso é mais complicado, mas isso funciona bem para quem é intermediário, mas para jogadores mais experientes
já não é tão interessante. Também estava um pouco complicada a questão dos itens, mas como esses jogos eles estão em constante evolução, porque são jogos que vão ser apresentados como um trabalho de conclusão de curso, então sempre está saindo novas versões, inclusive essa versão que a gente apresentou na época que submetemos o artigo, acho que já saiu umas 3 depois dela. Então essas melhorias, várias delas já foram sanadas e a gente está buscando já chegar na fase de fazer novos testes para descobrir se tem outras coisas que a gente precisa ainda fazer. Provavelmente sim, né? Aqui a gente tem algumas melhorias que, como vocês podem ver, já estão todas feitas. Como colocar tempo no treinamento para não ficar tão chato, melhorar a barra de itens, colocar mais instruções para que as pessoas não tenham tanta dúvida de como jogar, como baixar. Porque quem fez o teste tinha gente para perguntar, mas quem está baixando talvez não esteja jogando porque não entendeu alguma coisa. Então a gente está tentando melhorar isso também. Como conclusão, a gente tira que, no caso desse jogo, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Então, talvez os alunos não estejam muito acostumados, porque o método normal de ensinar kanji, ele é mais paciente. Mas, no caso do nosso jogo, ele é mais rápido, que é mais para treinamento mesmo. Ele não tem o objetivo de ensinar sozinho, mas de apoiar um aluno que esteja fazendo um curso ou que estude sozinho por outro método, e aí ele tem o jogo para treinar aquilo que ele aprendeu. Vou passar também o vídeo. Essa é uma partida de treinamento. As reações da mascote indicam se você acertou ou errou. E ele tem um áudiozinho também, um sound effect, que mostra se você dá um feedback auditivo melhor, se você acertou ou errou. Esse é um modo já mais casual para competição e já está mais avançado, com 8 cartas. Tem os de itens, o feedback dessa versão é a movimentação do usuário afetado, jogador afetado. Esse é o modo competição, aquele é o casual, diferencia pelas cores e pela vestimenta da mascote. Mas nesses são mais parecidos os 3 modos. E a tela de fim de jogo. Também está disponível esse na Google Play, que sempre está saindo novas versões. Também tem Facebook, a gente anuncia por lá, mas é um jogo muito vivo, assim como o outro. A gente sempre está trabalhando nele. Também é tudo grátis para baixar, também pode baixar o código, contribuir. Se quiserem entrar em contato com a gente também, ou se quiserem fazer outro jogo a partir dele, fiquem à vontade. E obrigada. Alguma pergunta?
Boa tarde. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Eu acho que a educação é uma coisa que tem que ter a importância devida. E eu acho que o ser humano é o único ser que aprende sem julgar. Todos os demais animais aprendem brincando. Minha dúvida é que na lista que você apresentou de jogos tem uma palavra um pouco esquisita: shooting. Shooting. Apresentou uma tabela e um conjunto de jogos. Mais para trás, mais para trás. Mais. Aí, embaixo de Flappy Kanji tem o Shooting Educational Game. Então, você já viu o jogo? Todos esses jogos eles foram testados pelo Fábio Andrews, porque estava tentando reunir quais eram as características que tinham os jogos. Mas quanto à questão da palavra, pelo que eu lembro da screen desse jogo, é que ele é um joguinho de tiro. Então é por isso, basicamente. Eu acho um pouco contraditório ensinar atirando o que as crianças ou os meninos ou quem tenta estudar ou aprenda atirando em alguma coisa. Tomara que não seja uma coisa viva. Mas não temos nada a ver com isso. Não, se não tem nada a ver, então não tem culpa. Sim. Somente queria saber isso. Obrigado. Mais alguma pergunta? Hola. Parabéns pela pesquisa de você. Graças. Uma pergunta. De jogo tem global scores? Sim. Quando você joga modo competição, qualquer pessoa do mundo, casual é seus amigos. E competição é qualquer pessoa do mundo. E os danos são atribuídos e você fica classificado no ranking mundial. Bueno, mencionó también anteriormente que es importante para aprender el japonés, la lengua japonesa relacionado con la cultura, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera eso se aplica en el juego, ¿no? De acá o en el anterior? Sim, esse é mais uma ambientação para que é mais uma estratégia de atrair o estudante para se manter focado no jogo. Talvez se ele tenha um conhecimento da cultura, ele pode se sentir atraído para jogar esse jogo, e caso ele não tenha esse conhecimento cultural, ele vai adquirir através do jogo, mesmo que, digamos, o jogo não vai ensinar ele a jogar Karutá, mas vai mostrar a ele que isso existe e que é uma coisa muito conhecida no Japão, e vai deixar o jogo mais ambientado no japonês. Deu para entender? Mais ou menos. Mais alguma pergunta?